Pais queridos, a paz do Senhor Jesus para sua vida, tudo bem? Para você que entrou aqui, né? Chegou esse vídeo ao seu coração, à sua vida, e você tem buscado de Deus uma resposta acerca de algumas coisas, né, que tem trazido tristeza para o seu coração, dúvidas se verdadeiramente Deus é contigo ou não é, se as promessas que Ele te fez vão se cumprir ou não. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Sabe o que isso quer dizer para a sua vida nesse momento? Pare de ficar fazendo comparações da sua vida com a vida alheia, né? Com a vida de outras pessoas. Amém? Deus não te chamou para viver uma vida de comparações. Amém? Deus, na vida de cada um, na sua vida, Deus tem um chamado específico. Deus tem um propósito específico. A palavra do Senhor nos garante que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Se você tem a certeza de que você está nele e ele está, aleluia, na sua vida, se Deus verdadeiramente está na sua vida e você tem a convicção que você está nele, não mire, aleluia, seus olhos para as circunstâncias, para o plano natural. Eu quero declarar também que a sua realidade de hoje não é a realidade determinada pelos céus. Amém? Há um tempo, o seu tempo não é o tempo alheio. O tempo alheio não é o seu tempo. Entenda, o que Deus tem para a sua vida é singular. A palavra do Senhor nos diz que José do Egito, a palavra do Senhor, com muita alegria eu compartilho algo que desceu do céu aqui agora, que José do Egito, ele tinha muitos irmãos. E a Bíblia diz que por conta de uma promessa, através de um sonho que Deus havia entregado para a vida dele, né? Uma promessa que Deus fez através de um sonho, ele muito se alegrou e compartilhou com a sua família, né? E a palavra do Senhor nos diz, ali em Gênesis, a partir do capítulo 37, diz que ele passou a viver algumas perseguições, né? Algumas, né, situações muito indesejáveis, a ponto de que ele teve que abandonar sua família forçadamente, porque seus irmãos o invejavam. E a Bíblia diz que ali então venderam ele como escravo, né, para os mercadores ali do Egito. E ali ele foi, o seu pai achava, recebeu a informação que ele havia sido morto. Aleluia, eu já desde já também quero declarar para a sua vida que aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ainda tem vida aí, amém? Não está morto, aleluia, a sua promessa está viva, amém? Glória seja dada ao Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ele chegando lá no Egito passou por várias provações, que, nossa, ele teve que se privar de muitas realizações, de muitos desejos, de muitos sonhos, né, durante aquele período, pois ele ali se encontrava como escravo. A Bíblia diz que ele foi para lá, tinha 17 anos, e a palavra do Senhor nos diz que somente por volta dos 30 anos é que de fato aquela promessa de que ele seria governador é que veio se cumprir sobre a vida dele. Agora traz para cá. José, ele estava em uma situação totalmente de perda, de luta, de provação durante esses 13 anos, entre os 17 aos 30 anos. Amém? Agora, foca aqui, amém? Foca no que o Senhor está trazendo para a sua vida, que vai ser uma palavra libertadora para o teu espírito. A palavra do Senhor nos diz que enquanto ele estava lá só padecendo, passando luta, às vezes pensava que as coisas estavam começando a melhorar, depois voltava tudo a estaca zero.
foi preso, foi perseguido, foi caluniado, tanta coisa, tanta provação, chicoteado, porque ele também, né, passou por esse processo, né, natural, né, dos escravos da época, né, ali na condição de servo, de escravo, enfim, estava sujeito a tantas coisas e passou por tantas coisas. E enquanto isso, seus irmãos que o colocaram naquela condição estavam bebendo, estavam comendo, estavam se alegrando, casando, estavam prosperando, né? Pensa comigo, vem aqui, chega mais, chega para perto da palavra. Recebe a palavra, entenda o recado de Deus para a sua vida. Enquanto José estava passando pelas pelejas da vida, seus irmãos estavam vivendo uma vida, né, que aos olhos humanos estava naturalmente, era uma vida social, né? Minimamente, no mínimo, né? Era uma vida normal, né? De todo ser humano. Era crescer, estudar em família, viver os momentos. Pensa comigo, José chegava Natal, chegava Ano Novo, e estava ele ali, distante dos seus parentes, seus familiares. Aleluia. Entrava feriado, saía feriado e José estava lá sozinho. José estava ali no lugar da prova, né? Mas José carregava sobre a vida dele uma promessa. Enquanto isso, aqueles que o colocaram naquela condição estavam lá, vivendo, comendo, festejando, prosperando, conquistando, estavam diante da sociedade com status social totalmente adequado ou totalmente desejoso, né? Aleluia! Louvado seja Deus. E ainda eles carregavam sobre a vida deles, né, a promessa de Abraão. Então ele vinha de uma genealogia, né, totalmente, né, bem vista, né? Eles estavam totalmente por cima, enquanto José estava totalmente em uma situação vulnerável, triste. Mas mesmo assim, em todo momento, a palavra do Senhor nos diz que Deus era com José, que Deus estava com ele. Então quero declarar para a sua vida, aleluia, que Deus está com você. Não importa. Recebe essa palavra também no seu coração. Você está na sua aprovação? Grava isso nas tábuas do seu coração. Deus está comigo. Amém? Vamos seguir adiante. E a palavra do Senhor nos diz que então, chegando um pouquinho mais para frente, o tempo da promessa se cumpriu. Aleluia. E o que Deus prometeu sobre a vida dele, que ele seria governador, chegou o tempo. E a honra veio sobre a vida dele. E ele se tornou governador. Talvez não, aleluia, da nação, do local que ele esperava. Mas Deus levou ele para um outro povo, uma outra realidade. E ali, para que ali passasse por todo um processo. E colocou sobre a vida dele um cargo que nem existia, honrando a vida dele. Então, o que eu aprendo com isso e compartilho com a sua vida é que quando focamos na promessa, mesmo sem entender nada, permanecemos confiando na palavra do Senhor, na promessa, na revelação que o Senhor nos deu, acerca do que Ele tem a respeito da nossa vida, nós caminhamos sem murmuração, sem dúvida, sem ficar, né, guardando mágoa, rancor ou fazendo comparações. Sabe por quê? Porque temos uma promessa. Então o Senhor me traz aqui para dizer isso para a sua vida. Foca naquilo que eu já declarei sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E mais à frente, agora chega um período em que houve ali um tempo de escassez em volta, em todas as nações em torno do Egito. E aqueles que roubaram os anos de paz, os anos de tranquilidade, os anos de estar em comunhão, vivendo em lar, né, convivendo com a sua família, né, no seu ambiente familiar, né, aqueles que roubaram tudo isso da vida de José, agora eles tiveram que vir até ele, numa condição de necessidade. E enquanto isso, agora quem estava em lugar de honra, de concretização da promessa, foi aquele
foi aquele que foi injustiçado por muitos anos. Estamos falando de 13 anos. 13 anos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Então, saia dessa zona de comparação, diz o Senhor. Creia na minha palavra, prossiga na palavra um dia que eu liberei sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Cristo de Nazaré. E ele esperou 13 anos. E após 13 anos de muito sofrimento, de muita dor, ele viveu tudo aquilo que estava paralisado na vida dele. Durante aqueles anos de sofrimento, de provações, agora se cumpriu de uma forma acelerada. Tudo aquilo que estava em falta, que estava retido, se cumpriu sobre a vida dele. E o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida dele. E a promessa do Senhor se cumpriu sobre a vida dele. E o que Deus fez sobre a vida dele superabundou, se sobressaiu sobre a vida daqueles seus irmãos, que perante a sociedade, né, era o que estava correto. Vamos trazer para a nossa realidade. Talvez está numa condição que muitos podem olhar e dizer, olha, mas não é também da mesma família, né? Não é todo mundo da mesma família, porque fulano, ciclano, né? Os demais foram prósperos, estão sendo abençoados, está dando tudo certo, né? Conquistando todas as áreas, caminhando, né? E esse irmão e essa irmã não, né? Por que ele não, se também todo mundo é crente, se todo mundo é de Deus? É porque na sua vida vai ser diferente. Está demorando, mas vai ser algo sobrenatural. Aleluia! Aleluia! E você está no processo de preparação, porque e declaro pelo Espírito do Senhor, que aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida é algo descomunal. O que Deus tem, a glória que será revelada, porque você foi escolhido de Deus, você foi a escolhida de Deus para viver algo, aleluia, que será um divisor de água nesse tempo. Não somente sobre a sua vida, não somente sobre a sua família, mas sobre toda a sociedade, aleluia, à sua volta e por onde o Espírito do Senhor a se te guiar. Você será e viverá algo descomunal, sobrenatural. Aleluia. Esse chamado será para a glória de Deus. Aleluia. Essa bênção será o diferencial na sua vida. Será de honra. Porque você tem um diferencial na sua vida. Assim como José. Diferente dos demais. Por isso Deus escolheu ele. Porque no coração dele havia bondade. Não havia inveja, não havia discórdia. Não havia espírito faccioso. Mas a bondade dele precisava ainda ser mais robusta. Ele precisava ter mais experiência porque ele era muito puro e ingênuo. Se ele certamente detectasse as malícias e as maldades dos irmãos, ele não teria caído naquele poço, ter sido jogado naquele poço. Ele não teria talvez ido ao encontro dos irmãos quando estava lá no campo. E ele foi procurar a pedido de seu pai. Ele evitaria. Então ele precisou passar por vários processos para aprender a ter discernimento na caminhada, na vida, para que ele pudesse ocupar, né? E outras mais virtudes para que ele pudesse ocupar o cargo de governo ao qual Deus já havia determinado sobre a vida dele. Que assim seja na sua vida, que você tome e receba essa palavra. Que não seja como os irmãos de José, amém? Mas que você seja um José, meu irmão, minha irmã, amém? Para que você possa, quando tomar posse da bênção que o Senhor separou para a sua vida, você ter a certeza no seu coração de que Deus é bom e que valeu a pena, amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus e até a próxima, querendo mais de Deus. A paz.